E só a música que foi diferente. E eu quero primeiro falar com vocês alguns anúncios. Deixe-me ratificar a programação que nós teremos. Hoje à tarde, às 17h30, nós teremos aqui uma palestra, não será um sermão, será uma palestra, Jesus, mito ou realidade. E eu gostaria de pedir a você que trouxesse seus amigos, visitantes, pessoas que não acreditam na Bíblia. Eu gosto de falar com gente que desafia o que eu estou falando. E eu vou colocar mais ou menos assim a problemática do que vamos discutir hoje à tarde, às 17h30. Jesus, mito ou realidade? Existe entre os muçulmanos a tradição da Hégira, alguns falam Égira, que é a viagem que Maomé havia feito desde Meca até a cidade de Medina, a cidade que acolheu o grande profeta Maomé. E diz a tradição islâmica, que isso não está no Alcorão, está na tradição islâmica, que a jumenta na qual Maomé ia de viagem, foi levada pelo anjo Gabriel até Jerusalém. A jumenta voou. Quando ele chegou em Jerusalém, no sopé do Monte Sião, ele conversou com Jesus, Abraão e Moisés, que apareceram para ele, incitando-o a fazer o Islã. Dali a mesma jumenta foi elevada ao paraíso, ao céu. E de lá voltou para a terra. E Maomé então tem uma visão do paraíso. Eu sei que se eu perguntasse aqui a pessoas intelectuais, estudantes, empresários, universitários, se eu perguntasse quem em sã consciência acredita nessa história aqui, ninguém, uma jumenta voando, coisa mais absurda. Só que pare para pensar um pouquinho. Você acha absurdo uma jumenta voar, mas não acha absurdo um homem andar sobre as águas? Por que você acredita que Maomé é um mito, é uma lenda, mas Jesus é verdade? Um homem que esteve morto 3 dias, comeu carne depois, peixe pelo menos, favo de mel e tudo mais, e conversou. Isso também parece lendário. Pior, Jesus foi para o céu de carne e osso. Qualquer físico sabe que o espaço sideral arrebentaria um corpo físico aí, só a falta, a pressão atmosférica ali esmagaria o corpo de Jesus. Como é que ele subiu? Aí você fala, não pastor, mas isso aí está na Bíblia. Sim, mas o Islã também podia falar, mas Maomé é o profeta sagrado segundo o Islã. Está no Alcorão, que ele é o grande profeta de Alá, não a história, mas... E aí? Será que essa questão de cristianismo é apenas uma acomodação? Como eu nasci aqui no Ocidente, de maioria cristã, eu estou acostumado a pensar assim. Se você tivesse nascido em Meca, e ao invés da Bíblia, eu estivesse pregando aqui o Alcorão, eu pregaria os milagres de Maomé, as coisas que Maomé fez, e começaria contando assim, pois é, lá no Ocidente, os cristãos acreditam que Jesus ressuscitou. E alguns falam, que absurdo, que absurdo. Será que não é apenas uma questão de onde eu nasci? Como é que você pode, em sã consciência, dizer realmente os evangelhos, por mais absurda que sejam as histórias que eles apresentam? Eu digo absurdo no sentido assim, foge ao consenso comum, um homem com 5 pães e 2 peixes alimentar 10.000 pessoas. Foge ao senso comum, um homem andar sobre as águas. Foge ao senso comum, um homem ir para o céu de maneira corpórea. Como é que eu posso acreditar que isso é uma verdade e não um mito? Hoje, às 17h30. Deixe-me passar para vocês um pouquinho do que vamos ter durante a semana aqui. Coloque, por gentileza, aqui no PowerPoint. Enquanto ele vai colocando, eu quero aproveitar e cumprimentar todos que estão nos assistindo em casa pela internet. Que o Espírito de Deus esteja com você aí, nesse momento, acompanhando essa semana de oração. Bem, irmãos, com exceção de 2 sermões eu já preguei. Os outros são inéditos. Estou estreando-os aqui na Igreja Central Paulistana. Tá bom? Lembrando que no sábado nós vamos ter apenas um culto, como foi dito, e a Santa Ceia será de manhã. Não vai ser à tarde. Depois do pôr do sol, já estou saindo de viagem com minha esposa para os Estados Unidos, fazer outra semana de oração lá, então ia ficar meio tumultuado, se atrasa alguma coisa para depois do pôr do sol ir e tal. Então vamos fazer de manhã um sermão só e a Santa Ceia de manhã. Mas vamos lá. Hoje, testemunhando em Babilônia. É o sermão que você poderia ter perdido. Mas já que você está aqui, vai ouvi-lo. Agora, o de amanhã, por que creio na Bíblia? Por que eu creio que a Bíblia realmente é um livro diferente? Porque a Bíblia traz coisas muito estranhas. É um livro assim que fala de um rei que, segundo o coração de Deus, que adultera, Deus mandando matar criança. Tem contradições na Bíblia.
Um fala que Jesus curou 2 cegos, outro fala que era um cego só, outro fala que era um endemoniado, outro fala que eram 2. Por que eu creio na Bíblia? Por que eu não vou falar? A Bíblia foi escrita por homens. Por que creio na Bíblia? Por que eu digo que a Bíblia é um livro diferente de qualquer outro? Traga amanhã seus colegas universitários, que amanhã eu vou discutir esse assunto aqui. O que faz da Bíblia um livro que eu falo? Isso aqui a Bíblia tem, nenhum outro livro mais. Nem o Alcorão, nem o Bhagavad Gita, nem o livro dos Vedas, nem o Capital de Karl Marx, nem os livros de Dostoiévski, nem nada. Nem Goethe de Fausto, nada. O que faz a Bíblia um livro único e divino? Segunda-feira, fé ou fideísmo? O que é fé? Será que fé é uma maneira assim de driblar o argumento racional? Parece que tudo que você não pode explicar é pela fé. A fé não seria quase uma muleta para o engano, para a incredulidade? Uma vez dizem que numa dessas, eu respeito as religiões, mas isso não me torna obrigado a concordar com todas elas. Concordam comigo? Eu acho que respeito e concordância não são duas coisas que brigam. Acho que dá para eu respeitar discordando. Eu discordo de algumas igrejas que acabam fazendo muita patrocínio só em dinheiro, e você dá o dinheiro, Deus vai te... E você dá o dinheiro e diz que teve uma igreja dessas aí, recentemente eu ouvi isso, foi até o pastor Ivan Saraiva que contou, que o pregador falou na televisão assim, ele mesmo contando, que uma senhora da igreja, ele teve uma revelação e falou com ela assim, irmã, lembra aquele dinheiro que só estava para receber de herança, de alguma coisa lá, aqueles 20 mil reais? Sim, pastor. Eu recebi uma revelação de Deus que só tem que estar tudo para a igreja. Só vai dar esse dinheiro para a igreja e Deus vai abençoar a senhora e só vai ganhar em dobro. E a irmã atendeu ao pedido do pastor e doou os 20 mil reais da herança dela para a igreja. Só que depois ela não ganhou nada, nem um tostão. E o pastor justificou da seguinte maneira. Sabem qual foi o problema daquela irmã? Ela teve fé para doar, mas não teve fé para receber. Por isso Deus não pôde abençoá-la. Será que a fé é isso? Uma maneira de tapear as pessoas? Fé ou fideísmo? O que você tem? Como diferenciar uma coisa da outra? Na terça-feira, Deus com o rosto. Como é o rosto de Deus? O que significa Deus ter se feito um de nós? Quarta-feira, essa aqui Você já ouviu falar em trilema? Dilema são 2. Eu caso ou compro a bicicleta. Eu vou para a direita ou para a esquerda. Dilema, diz 2. Trilema, 3. Eu tenho 3 opções que uma vai negar a outra. É o chamado trilema de Epicuro. Diz assim, Deus é todo poderoso. Concordam com isso? Sim ou não? Deus é todo poderoso. Deus é todo amor. Concordam com isso? Sim? Sim. O mal existe. Uma coisa anula a outra. Porque se Deus é todo poderoso e todo amor, por que o mal existe? Se o mal existe, e Deus poderia ter impedido que o mal existe e não impediu, então ele não é amor. Que ele podia ter feito alguma coisa e não fez. E quem vê o roubo e não faz nada é cúmplice de quem roubou. Se o mal existe e Deus não fez nada, então ele é cúmplice. Então ele não é amor. Mas se ele é todo amor e não cria o mal e o mal existe, então ele não é todo poderoso. Como é que a gente resolve esse trilema? Se Deus é amor, onde estava Deus quando a menina Isabela estava sendo morta? Quarta-feira. Quinta-feira. Você já ouviu falar da parábola de Jesus sobre as raposas, o funeral e o arado? Não. Essa parábola está no Novo Testamento. Você vai conhecê-la na quinta-feira. Tá bom? O que Jesus quis dizer com aquela expressão, deixa os mortos sepultar os seus mortos? Estaria Jesus desrespeitando um jovem que o pai aparentemente estava no funeral e falou assim, eu te seguirei, mas deixa-me primeiro sepultar o meu pai? E Jesus não deixou? Por que isso? Quinta-feira. Sexta-feira, a importância de um nome. O que significa no Oriente Médio ter um nome? O que significa santificado seja o teu nome, Senhor? Seria o nome de Deus Jeová. E sábado, lança o teu pão sobre as águas, onde terminaremos aqui com a Santa Ceia. Tudo bem? Então conto com vocês. Não adianta me perguntar nada fora dos dias, só vou responder nos sermões. E tem que criar uma expectativa, né? Será que Judas trairá Jesus Cristo? Não perca o sermão da semana que vem. Muito bem, irmãos, vamos fazer uma prece para começarmos
o nosso sermão de hoje, assentados como estamos. Amado Senhor, em nome de Jesus, eu te peço agora a tua direção e as tuas bênçãos. Dá-nos a tua paz, por amor do teu nome. Amém. Eu queria pregar com vocês agora de manhã sobre Daniel em Babilônia e a situação de Daniel servindo a Deus mesmo em Babilônia. Pode colocar lá. Para começar esse sermão, eu gostaria de contar a história de uma mulher. Essa foi uma das mulheres mais fantásticas que eu tive a oportunidade de conhecer pessoalmente, porque eu conhecia de artigos científicos e livros, etc. Eu sei que alguns aqui são professores universitários ou foram. Essa mulher me empolga, me impressiona. O nome dela é Leona Running, 96 anos, muito lúcida. Ela anda com dificuldade hoje por causa da idade, tem um problema físico, mas a cabeça dela está lúcida. É lógico que eu tenho uma empolgação maior por ela, porque é da minha área. Leona Running, ela é especialista em línguas semíticas. Foi secretária do pai da arqueologia moderna, William Foxwell Albright. E adventista, ela foi professora há muitos anos da Universidade de Andrews. Ela domina mais de 16 idiomas. A maioria dos idiomas, línguas mortas. Ela lia com fluência. Latim, lia com fluência. Ainda hoje bastante. Ela está viva. Latim, acadiano, sânscrito, egípcio, hitita, sumeriano, hieroglífico, demótico, essas línguas mortas, todo siríaco. Ela fez o doutorado dela na Universidade de Baltimore, lá em Johns Hopkins. Muito humilde. E foi para mim um privilégio entrevistar aquela mulher e ouvir o testemunho de vida dela, não apenas como uma intelectual, que ela é, de sobeja, mas também como uma crente na Bíblia e na Palavra de Deus. E ela tem uma experiência um pouco dolorosa, porque o marido dela morreu quando ela tinha 20 e poucos anos, o marido 30 e poucos anos. Eles ficaram casados 2 ou 3 anos, ele foi cometido de um câncer e morreu. Então eles não tiveram filhos, e ela não quis se casar de novo. Ela mesma admite que para suportar a dor da perda do esposo, ela foi estudar. Foi onde ela se tornou a secretária do Albright, todos esses anos aí ensinando línguas semíticas. E quando eu perguntei para ela, só ela esperava que Jesus ia... Ela nasceu na época da crise da Bolsa de Valores, a crise de 20 nos Estados Unidos. E eu perguntei, e a senhora ainda espera Jesus voltar? Ela falou assim, está demorando muito. Isso desanima a senhora? De jeito nenhum. E o que eu mais quero é ver Jesus voltando. Aí o olho dela começou a chorar, ela começou a chorar. Poder ver meu marido de novo. E em meio a lágrimas, ela falou uma coisa que na hora me assustou, mas depois ela explicou. Ela falou o seguinte, ele vai tomar um susto muito grande, porque ele me viu com 20 e poucos anos. Ele não viu com essa cara que eu tenho hoje. Aí eu falei com ela, não, mas na volta de Jesus, Jesus vai transformar o rosto de todo mundo. Ela falou, eu sei disso, mas se houver um tempo até a transformação, meu marido vai assustar. Mas eu fiquei pensando naquela mulher ali, esperando Jesus voltar. E fiquei pensando na minha própria vida. Deixe-me contar uma coisa para a igreja nesta manhã. Eu tenho 41 anos. E quando você faz 40 anos, quem já fez vai entender o que eu estou dizendo. Isso aqui não é crise dos 40 não, viu? Mas eu vou descrever algumas coisas que as pessoas me diziam e agora eu entendo que são reais. Quando você faz alguns aniversários chave, algumas coisas mudam. Parece que tem um gatilho, um clique, não é isso? Quando você passa dos 12 para os 13 anos que se torna adolescente, a puberdade chega, seus hormônios mudam, você começa a ter espinha, começa a ter sentimentos que não tinha, crises existenciais que não tinham. Depois também quando você faz dos 18 para os 20 anos, que você torna de adolescente a adulto, de novo, você muda, os hormônios mudam, sua cabeça muda. Quando você casa, muda de novo. Sabe aquela experiência, agora eu vou morar fora de casa, agora eu vou controlar meu emprego, vou ter minha casa, não vou mais morar com meu pai. Quando você faz 40 anos, também a vida muda. Eu vou contar para vocês mudanças que eu percebi. Primeiro, eu notava que antes eu não tinha muito a noção de envelhecimento que agora eu tenho. Porque quando você está com seus 20, 30 anos, você vê 2 tipos de pessoas. Você vê pessoas novas e velhas. Você não vê o processo. Quem está com 15 anos de idade aí, 10 anos, você vê pessoas novas e pessoas velhas. Você não vê ninguém envelhecendo. Mas quando você faz 40 anos, deu tempo de você ver
Menina que você carregou virando mãe. Recém-nascido que você carregou formando na faculdade. O personagem que você assistia na televisão ficando velho. Você começa a ver o Tony Ramos de um jeito que você não via antes. O Renato Aragão, o Didi, diferente. Você começa a ver o processo do envelhecimento. E se as pessoas em redor estão envelhecendo, é porque você também está. Aí começam também a aparecer sinais. O primeiro cabelo branco. Aquela dor que você não tinha. Antes de dormir em qualquer lugar, agora as costas doem. Você já não tem o pique de antes. Se é no Hop Harry, era tudo uma boa montanha-russa, agora você não aguenta mais. O tempo muda a noção de tempo. Quando eu fazia aniversário, Natal, demorava a vir outro Natal. Custava até o Natal, ano que vem. Agora, tchum! O pessoal que foi comigo para Israel já passaram 6 meses. 7. Incrível. Quando eu tinha 20 anos, os 30 anos pareciam tão distantes. Agora que eu tenho 41, os 60 parece que estão amanhã. E entre essas vindas e vindas, eu tive uma agora, lá na Bahia, eu fui pregar lá numa igreja, em Ilhéus agora, umas 2, 3 semanas atrás. E chegou lá na frente da igreja, o rapaz assim, vamos cantar agora uma música, e outra música, e outra música, e outra música. Igreja Central de Ilhéus, não, desculpa, foi em Itabuna. E canta uma música, e canta outra música, Itabuna. Daqui a pouquinho ele fala assim, agora, para homenagear os mais velhos aí, vamos fazer uma sessão nostalgia aí, né? Sessão naftalina. Vamos cantar um hino dos antigos. Aí começou, venho a ti, Jesus. Aí eu olhei assim e falei assim, hino dos antigos? Eu estava esperando assim, Maranata sempre é do... Ou então em 1708. Eu estava esperando alguma coisa assim. Gente, está mudando. Mas nessa situação, você começa a prever uma possibilidade que antes você não cogitava. De você envelhecer antes que Jesus volte. Eu creio na breve volta de Jesus. Claro, não perdi isso. Mas eu tenho o bom senso de saber que existe uma possibilidade mínima de ele demorar. Aliás, muitos que estão de cabelos brancos me ouvindo aqui, que talvez nasceram na igreja, quando você tinha 16 anos, você não imaginava ter cabelos brancos antes que Jesus voltasse. E você tem neto, tem bisneto, está aposentado. E aí? Até quando vamos esperar? Por que está demorando tanto? É para pensar um pouquinho sobre essa pergunta que eu gostaria de tratar com vocês nesta manhã para introduzir nossa semana de oração sobre Daniel em Babilônia. E já que eu falei de Daniel, falei de Babilônia, vou falar de profecia, abra a Bíblia comigo em Daniel capítulo 12, versículo 3. Daniel capítulo 12, versículo 3. Perdão, versículo 4. Daniel capítulo 12, versículo 4. Na minha tradução diz assim, tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela, fecha o livro. Até quando? Como é que está na sua tradução aí? Até o tempo do fim. Muitos o esquadrinharão, quer dizer, o examinarão. E o saber, em outras traduções dizem, a ciência se multiplicará. A igreja adventista tem entendido em 2 maneiras essa interpretação aqui, a ciência se multiplicará. Letra A ciência se multiplicará, a tecnologia vai ser avançada. Letra B, que é a maneira mais coerente de entendermos o livro. O saber se multiplicará acerca do livro de Daniel. Quando Daniel terminou já velhinho o seu livro, ele não entendeu tudo que ele escreveu. Então Deus falou assim, fecha esse livro, ou sela, coloca uma tranca nele, e ele vai ficar trancado até quando? Até o tempo do fim. No tempo do fim é que esse livro vai começar a ser entendido. E o que é o tempo do fim? Note, o tempo do fim não é o fim do tempo. O tempo do fim é um curto espaço de tempo que antecede a volta de Jesus. E você sabe me dizer profeticamente em que ano começou o tempo do fim? Não é 1844, é um pouco antes. Alguém falou aí. 1798.
Em 1798, houve a prisão do Papa Berthier, houve quase o fim da Revolução Francesa, um ano depois terminou a Revolução Francesa. Em 1798 começaram a ser pregadas as 3 mensagens angélicas, ali começou o tempo do fim, em 1798. Então, se em 1798 começou o tempo do fim, pela profecia, em 1798 deveriam haver condições para abrir que livro? O livro de Daniel. Curioso, em 1798, os generais de Napoleão Bonaparte estavam fazendo um intercurso em que país? No Egito. Eles estavam ali para ter uma luta contra a Inglaterra. Só que Napoleão levava no seu exército um batalhão de intelectuais, historiadores, artistas, estudiosos, e eles então registravam os monumentos, e eles passaram pela cidade de Rachid, ou como se diz em francês, Rosette, e na cidade de Rachid eles encontraram Le Pierre de Rosette, a pedra de Roseta. O achado da pedra de Roseta foi o que detonou a arqueologia moderna, ou seja, deslanchou, queria usar essa expressão, a arqueologia moderna. A arqueologia moderna, ela começou com a descoberta da pedra de Roseta, a arqueologia bíblica. E assim que acharam a pedra de Roseta, em 1798, em 1799 era levada para o Louvre, para o Museu Britânico, que os ingleses que a tomaram, o Champollion a decifra. O achado da pedra de Roseta é a chave da arqueologia moderna. E a seguir que exploraram o Egito, sabe qual foi o próximo lugar que os arqueólogos inauguraram a exploração? A Mesopotâmia, onde havia vivido Daniel. E ali então podemos compreender o ambiente aonde Daniel escreveu a sua profecia. O importante disso para a Bíblia, qual foi a cidade que Daniel viveu mesmo? Qual o nome da cidade? Tem pouca gente respondendo, estão respondendo correto, mas são poucos. Em que cidade morou Daniel a maior parte da sua vida? Babilônia. Só que Babilônia estava desaparecida. Fora da Bíblia, poucos autores da antiguidade faziam menção da Babilônia. Heródoto mencionava a Babilônia, mas a Bíblia que mencionava mais. E como não se achava Babilônia, os críticos diziam, Babilônia nunca existiu. E tinha um problema, que a Bíblia falava que dentro de Babilônia passava um rio chamado Eufrates. Eles navegavam o Eufrates de fora a fora e não encontravam vestígio de civilização. Ora, o crítico da Bíblia dizia, Babilônia era um mito, não existiu. A Bíblia inventou essa cidade. Até que os beduínos que moravam em Bagdá apontavam para essa montanha aqui, que o nome dela em árabe é Hilá, e eles diziam o seguinte, aqui na montanha de Hilá ficava Il-Babil, ou a montanha de Babel, de Babilônia. Ninguém deu bola. Até que Robert Coldway percebeu uma coisa, os beduínos que subiam naquela montanha e diziam que ali ficava a Babilônia, escavavam por conta própria a montanha, tiravam um pedaço de tijolo e levavam e construíam a casa deles. Estão vendo essa casa de um beduíno aqui do final do século XIX? Essa casa foi construída com tijolos tirados da colina de Hilá. Tijolos de mais de 2.000 anos. Aí Robert Coldway começou a examinar aquilo e escavou Hilá. Ele escavou durante 14 anos, começando em 1889. E durante esses 14 anos que ele escavou, ele descobriu que os beduínos estavam certos. Hilá tinha os restos da antiga Babilônia. E a Bíblia estava correta. Babilônia existiu. Tudo isso estava coberto de terra. Mas e o rio Eufrates? O rio tinha o seu curso desviado. E hoje o rio Eufrates está passando num curso muito diferente do que passava na época de Nabucodonosor. Olha algumas fotos das escavações da imensa cidade de Babilônia. E agora nós entendemos melhor o livro de Daniel graças à compreensão do local onde viveu Daniel. Por exemplo, aqui estão as principais ruas da Babilônia e aqui nós temos um aqueduto. Esse aqueduto passava dentro do palácio de verão de Nabucodonosor. Muito provavelmente foi por esse aqueduto que os soldados entraram em Babilônia no dia da festa. Qual foi o último rei que estava tendo uma festa lá? Belsazar. E ele estava tendo uma festa ali, os soldados entraram pelo aqueduto e dominaram todo mundo dentro do palácio, mataram o rei e dominaram a Babilônia. Foi provavelmente por aí. Agora a arqueologia também encontrou não apenas a cidade, mas as personagens relacionadas ao livro de Daniel. Vou dar um exemplo para vocês, e esse com muito carinho, porque está no nosso museu do NASP.
Falando em Museu do NASP, deixe-me fazer um agradecimento de público e uma propaganda. Primeira propaganda. O NASP tem o único museu de arqueologia bíblica de toda a América Latina, com um acervo hoje de mais de 1000 artefatos. Tudo documentado, bonitinho, viu? Não tem nada escuso aqui. O governo de Israel sabe o que nós temos aqui. Inclusive, uma coisa que eu esqueci de mencionar de manhã, eu recebi um e-mail semana passada, foi autorizado pelo governo de Israel o envio do ossário que eu estava lutando naquela época lá, recebi semana passada. E agora vem um agradecimento. Graças à doação de várias pessoas, inclusive de membros aqui da Igreja Central que estavam conosco na viagem, nós temos pelo menos umas 30 e poucas peças que temos no museu, foram doados com o recurso que os irmãos daqui nos ajudaram. Eu agradeço muito de público a ajuda intelectual que vocês estão dando aí, viu? Agora falta ir lá visitar para ver que realmente está lá. Eu não vou trazer as peças para cá, não posso. Tá bom? Vocês estão aqui lá visitar. Mas entre as coisas que nós recebemos no museu, eu tenho essa pedra aí. Vou contar a história dessa pedra para vocês. Há mais ou menos uns 30 e poucos anos, muitos brasileiros trabalhavam na Mendes Júnior com construção civil. E muitos trabalhavam no Iraque, fazendo estradas, pontes, essa coisa toda. E um brasileiro lá do Espírito Santo, do estado do Espírito Santo, visitava as ruínas de Hilá, ali onde estava a Babilônia. Ele passava as tardes de sábado lá. E ele viu uma pedra, na verdade era um tijolo queimado. E quando ele estava no último dia vindo embora, ele tinha feito amizade com os soldados ali. Ele falou, rapaz, eu estou indo embora para o Brasil. Ah, o brasileiro vai embora, que pena e tudo mais. Eu queria levar de presente para o meu país um souvenir daqui do Iraque. Ah, pega o que você quiser. E na época o pessoal trazia mesmo. O Dr. Royler, não sei quantos vocês conhecem, já falecido Dr. Royler, ele trouxe uma vez um tijolo com inscrição cuneiforme. E a viúva dele disse que ia doar para o museu. Mas, infelizmente, uma empregada não sabia qual a importância daquilo. Estava limpando o porão da casa dele e jogou fora. Paciência. Mas esse aqui, felizmente, não teve esse destino. Esse moço que trouxe para o Brasil esse tijolo, ia jogar fora também. Porque falou, o que eu vou fazer com isso? A esposa dele falou assim, não, doa para um professor de religião e história do Colégio Adventista do Ibis, pastor Paulo Barbosa. Ele doou para esse professor. O professor ficou com 30 e tantos anos essa pedra. Levou em igreja, acampamento de jovens. Estão vendo esse quebradinho aqui? Foi uma senhora que uma vez insistiu tanto em quebrar um pedacinho para guardar para ela, que era uma pedra da Babilônia. Quando esse professor se aposentou e foi lá na UNASP, ele foi visitar o nosso museu. E ele falou, vou doar para você uma pedra da Babilônia. Ela tem esses desenhos aqui. Aí eu cresci o olho, né? Eu fui igual doido à casa dele no dia seguinte buscar. Quando eu peguei o tijolo, eu falei, pastor, isso aqui não é... Ele é pastor e professor. Eu falei, pastor, isso aqui não é desenho, isso aqui é escrita antiga, é acadiano. Ele falou, então o que está escrito? Eu falei, não dá para ler assim com a Folha de São Paulo, mas dá para decifrar. Porque eu estudei acadiano, mas não com fluência para ensinar e tudo mais. Eu levei a pedra lá para casa e a minha esposa viu vários dias eu lá com o léxico, traduzindo. Quando eu terminei a tradução, eu dei um grito lá em casa, eles até assustou. Eu falei, o que foi? Eu falei assim, você não acredita, aqui tem o nome de Nabucodonosor. Aí a mulher, sempre mais inteligente do que a gente, ela falou assim, olha, mas faz o seguinte, antes de você divulgar, confirma, que vai que vocês conhecem o provérbio, mico, aqui se faz, aqui se paga. Vai que está errado. Então eu mandei com e-mail para várias universidades, como a Harvard, Johns Hopkins, onde a Leona Running estudou, Universidade de Budapeste, e eles confirmaram a tradução da pedra. Está correto. A tradução e a inscrição está correta. Então agora eu posso divulgar que eu traduzi certo. Aqui diz... Dingir, ou Ilu, que é o nome de respeito à divindade que protege o rei. Aqui você tem a palavra Lugal, duas vezes, Lugal aqui na terceira linha, Lugal, significa rei. Aqui você tem o nome Nabukaduri-Uzur, Nabucodonosor. A tradução completa seria, eu sou Nabucodonosor, rei de Acade, de Babilônia, provedor dos templos de Esagila e Êxida, e filho, aqui está borrado, filho primogênito de Nabopolazar, rei de Babilônia. Está hoje no nosso museu lá. E agora nós estamos fazendo uma pesquisa com o IPEM, a USP. Essa semana vai sair o resultado. Essa pedra agora, nós cortamos um pedaço dela junto ao Departamento de Pesquisa em Energia Nuclear da USP. E nós estamos fazendo a datação da cerâmica em laboratório. E vamos publicar um artigo científico aí com a USP
sobre essa pedra. Eu vou escrever a primeira parte do artigo, que é sobre a datação relativa, onde eu falo da letra, da tradução e da história da Bíblia em relação à pedra. E os professores do IPEM vão fazer a segunda parte do artigo, que é sobre a datação em arqueometria. Amém? Por que eu estou contando isso aqui, gente? Porque a igreja também é cultura. Eu estou falando porque eu tinha um preconceito, pensava que crente era só... Igreja também é cultura, viu? Você fala para o seu professor da universidade que não tem do que se envergonhar. Religião é cultura. Nós temos agora provado a Babilônia e Nabucodonosor. Outros tijolos com inscrição de Nabucodonosor foram encontrados. Isso não é o único, não. Quero deixar isso registrado aqui. Também Jeoaquim, o rei de Judá mencionado na Bíblia, um tablete com inscrição cuneiforme também foi encontrado, provando que existiu realmente Jeoaquim. Aqui eu estou apontando para um selo cilíndrico lá da Turquia, lá de Istambul, que traz uma atitude de Nabucodonosor numa época em que ele pensou que o reino dele iria passar. Então, com medo, o que Nabucodonosor fez? Ele reuniu apenas 50 pessoas para trabalhar em seu palácio. E ele fala, como Macheno, eu nomeio esses aqui. Não sei a tradução de Macheno. Não conseguimos traduzir essa palavra do acadiano. Pode ser alguma coisa oficial lá. Aí ele traz os nomes. Como escudeiro-chefe, Nebuzeribine. Como chefe de cozinha, Nebuzeribinimã. Aí vem os nomes lá, papai, fulano e Beltrano, e lá traz assim na lista. Mushalim Marduk, que é a forma acadiana de Mesac. Ardi Nabu, que é a forma acadiana de Abednego. E curiosamente o terceiro ele não traz em acadiano, mas em hebraico. E Hananu, que é a forma de Ananias. Os três companheiros de Daniel. Aqui também nós temos um selo cilíndrico que está hoje no Museu Britânico. Nós temos uma cópia aqui no nosso Museu do NASP, onde Ciro fala que ele entrou em Babilônia sem batalha, como a Bíblia apresenta. Aqui são apenas alguns flashes sobre a arqueologia, eu podia falar muito mais aqui. Aqui era a cidade de Babilônia. Aqui ficava o templo do Entemenac, de onde possivelmente veio aquele tijolo que nós traduzimos. Aqui fica o templo de Marduk. Originalmente o rio Eufrates passaria por aqui. Os jardins suspensos da Babilônia, o palácio de verão de Nabucodonosor. Aqui estava o aqueduto, que eu mostrei a fotografia para vocês. Estão vendo esse azulzinho aqui? A porta de Ishtar, a principal porta da Babilônia. Ela seria assim no passado. Essa porta foi recolhida inteira, levada para o Museu de Berlim e reconstruída lá em tamanho. Com uma cor lá, agora para não ficar chato, eles colocaram uma cópia no Iraque. O lápis lazuli nunca foi retocado, que é a pedra da qual eles faziam isso aqui. Olha que interessante um dos símbolos da Babilônia. Um leão, tem uma coisa diferente nesse leão. O que ele tem aqui? Asas. Daniel capítulo 7, na profecia fala do leão com asas, que era símbolo de Babilônia. Agora que eu já dei uma pincelada arqueológica, vamos tirar uma lição espiritual primeiro da experiência psicológica de Daniel em Babilônia. Daniel foi levado com seus companheiros para a Babilônia. A Bíblia diz assim, Daniel capítulo 1, versículos 1 em diante. No ano terceiro do reinado, vou esperar vocês abrirem, Daniel capítulo, é deselegante a gente não esperar a igreja abrir. Daniel capítulo 1, versículos 1 em diante. No terceiro ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, que já mostrei para vocês na arqueologia, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A estes levou-os para a terra de Siná, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real quanto dos nobres. Imagina a situação de Daniel com seus companheiros indo para a Babilônia acorrentados como ali. Eles, se você pegar de Jerusalém até Bagdá, dão 900 a 1.500 quilômetros, mais ou menos, dependendo do rumo que você toma. Mas levando em consideração que você não vai fazer isso em linha reta, que tem voltas, isso pode virar 2.000 quilômetros. Eles iam a pé mais ou menos 25 quilômetros por dia. Acorrentados, enfrentando o sol de mais de 40 graus para serem escravos na Babilônia. Com rapazes na adolescência, talvez com seus 16 anos. Agora, por que no palácio do rei? A angústia que eles passaram ali é mais ou menos descrita pelo Salmo 137. O Salmo 137
descreve os 70 anos de cativeiro, de prisão, que os judeus tiveram ali na Babilônia. Vamos ler um pedacinho dele para vocês. Salmo 137. Às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções. E os nossos opressores, que fôssemos alegres, dizendo: entoai-nos alguns dos cânticos de Sião. Como, porém, haveríamos de cantar o cântico do Senhor em terra estranha? Se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, que se resseque a minha mão direita. Eu não vou continuar lendo o Salmo, mas dá para você extrair daí a dor deles no exílio. Não era um exílio, veja bem, se aqueles do Brasil da época da ditadura que ficaram no exílio já sofreram tanto, e olha que eles estavam no exílio como Fernando Henrique Cardoso, Chico Buarque e tantos outros, estavam no exílio trabalhando, alguns dando aula, mesmo assim era exílio, a vontade de voltar para a pátria. Imagina você estando num lugar como escravo na Babilônia. Onde estava Deus? E o que é pior? Por que aqueles jovens iam trabalhar para o rei? Eu vou revelar uma das práticas mais dantescas do passado. Os babilônios e assírios tinham um costume nefasto. Olha o que eles faziam. O rei, para ter os seus assessores ali, os seus empregados imediatos, os seus escravos, ele queria em primeiro lugar gente bonita, gente bem cuidada, bem asseada. Então ele não queria gente da plebe, não queria. Você sabe que a questão de beleza e feiura muitas vezes é uma questão de dinheiro. É verdade. É uma questão de dinheiro, é questão de ter tempo para o salão, ter tempo para o cabelo, ter tempo para a depiladora, ter tempo para isso, ter tempo para aquilo outro, para massagem localizada. É uma questão de dinheiro. Concordam comigo? Os jovens filhos dos reis eram jovens mais bem cuidados, não eram jovens de trabalho braçal, não eram jovens que ficavam no sol, queimando a tez no sol. Então o rei ia ter gente bonita em redor dele. Segundo lugar, tinha que ser gente de finos tratos. Gente que na hora de preparar a mesa do rei sabia onde colocar os talheres. E só uma pessoa fina sabe fazer isso. Que sabe preparar uma cama digna de um rei. Se fosse em linguagem de hoje, que saberia dar um nó de gravata italiano. Uma coisa assim. Então eles criam esses jovens para eles. Só que você traz um jovem inimigo para ser o seu escravo, você corre alguns riscos. Letra A. Rapaz bonito no seu palácio, você tem mulher e filhas. Não precisa falar mais nada, né? Ou o jovem podia se rebelar também e matar você para voltar para o reino dele, para ser rei. Para evitar isso, sabe o que eles faziam? Castravam os jovens. Porque uma vez castrando, você já não tinha risco em casa com sua mulher nem com suas filhas. Ele não tinha libido nenhum. Além disso, ele jamais poderia voltar para a terra dele, porque ele ia voltar desmoralizado, castrado, sem poder ter filhos. Ele jamais poderia ser rei novamente. Então ele só tinha duas alternativas, morrer ou servir a você. Então ele ficava. Onde é que você está querendo chegar, pastor? Eu estou querendo chegar à possibilidade que Daniel também sofreu esse tipo de mutilação. Não posso provar, mas há muitos indícios que apontam para isso. Apenas esclarecendo que castração não significa tornar-se homossexual. Eu tenho aqui um quadro lá do Museu Britânico, original da Assíria, que mostra Assurbanipal, um deus aqui que é Marduk, e dois escravos de Assurbanipal. Esses dois escravos aqui são eunucos. Pode olhar que eles não têm barba, como o rei tem barba. Porque você sabe, castrou, a pessoa não produz mais pelos, a voz fica mais fina, fica com o rosto mais infantil. Eram eunucos que trabalhavam para o rei. Daniel possivelmente foi um eunuco. Primeiro, quem tomou conta de Daniel? Aspenaz, chefe dos eunucos. Daniel não constituiu família, nem ele, nem os filhos, nem os colegas dele. Era normal casar naquela época. Pode olhar que quando os companheiros foram lançados na fornalha ardente e Daniel na cova dos leões, eles foram lançados sozinhos. Pela lei da época, uma condenação daquela implicava em você ir junto com a família. Tanto é que os inimigos de Daniel e de seus companheiros, quando foram lançados à morte, foram lançados eles com as mulheres e os filhos. E se os companheiros de Daniel foram lançados sozinhos, note, só havia 4 na fornalha, eles não tinham família. E um detalhe a mais. Abra a Bíblia comigo em Isaías, capítulo 39, verso 7.
Isaías capítulo 39, verso 7. Assim diz a minha tradução. Olha a profecia de Deus, ou a ameaça de Isaías 39, verso 7. Dos teus próprios filhos que tu gerares, tomarão, para que sejam o quê? Eunucos aonde? No palácio do rei da Babilônia. Agora deixe-me perguntar à igreja, esta profecia barra ameaça veio em decorrência de quê? Por que Deus fez essa ameaça a Israel? Porque eles estavam fiéis, espirituais, fazendo caridade, lendo... Não? É porque eles estavam em apostasia. Não estavam honrando o nome de Deus. Por isso a consequência veio. Agora eu pergunto a vocês, Daniel estava em apostasia? Mas ele sofreu a consequência do erro que o povo cometeu. Você estaria disposto a sofrer as consequências da apostasia coletiva do povo de Deus, mesmo que você não se enquadre naquilo? Você seria fiel a Deus nessa situação? Ou você preferiria ficar em casa na internet mandando mensagem só detonando com todo mundo? Fazendo um movimento dissidente. Tem muita gente que não quer saber, não, essa igreja está apostatada, eu vou sair porque eu sou melhor. Ou tem gente que nem entra, né? Eu costumo dizer o seguinte, venha para a igreja, não vou para a igreja não, lá tem muito hipócrita, não venha para a igreja, não, tem muito hipócrita, mas sempre tem lugar para mais um, pode vir, não tem problema. A igreja tem seus problemas, é claro, eu reconheço isso, mas sabe qual que é o maior defeito da igreja? Eu faço parte dela. Não estou querendo atenuar erros, eu estou querendo dizer que Deus mandou estar na igreja, eu tenho que estar lá. É a ordem de Deus. Tem gente que estuda o livro de Daniel, mas não quer ter o caráter de Daniel. O que adianta? Agora, para terminar esse sermão, que lições Daniel poderia me ensinar? Já me disseram que hoje, 1h termina, geralmente, eu perguntei ele, 1h o culto aqui, né? Talvez eu leve até 1h05, 1h10, tudo bem? Não, porque há visitas em nosso meio, eu tenho que ter bom senso, eu mesmo estou cansado, já 2 sermões e 2... Não, que dá uma angústia. Eu não sei se tem alguém que está visitando a igreja a primeira vez aqui? Não, só para eu saber. Tem lá no fundo, irmão. Imagina você estar vindo para a igreja. Alguém te convidou. Aí você chega aqui, o pregador fala assim, 128 razões porque eu sou um cristão. E quando for 1h30, ele está na razão número 4 ainda. Quer dizer, não volta nunca mais. Então fiquem tranquilos, eu já estou chegando ao final. Primeira coisa que eu aprendo com o livro de Daniel. Não ceder em princípios. A Bíblia fala que quando o rei colocou Daniel ali, ele colocou um banquete para Daniel comer, e Daniel resolveu firmemente em seu coração não se contaminar com as finas iguarias do rei. O que significa resolveu firmemente em seu coração? No hebraico, essa frase tem um sentido muito forte. Por quê? Por causa da ordem do rei. Na Bíblia diz assim, determinou-lhes o rei o que eles deveriam comer. Deixe-me dizer-lhes uma peculiaridade da língua hebraica em relação à nossa. No hebraico existem alguns verbos que só admitem Deus como sujeito. A gente não tem isso em português. Mas no hebraico tem. Por exemplo, o verbo bará, que é o verbo criar a partir do nada. Só admite Deus como sujeito. Se eu quiser fazer um paralelo gramatical, você vai entender o que eu quero dizer. Por exemplo, o verbo latir. Só admite um tipo de sujeito. Cachorro. Concordam comigo? Latir não admite ser humano como sujeito, nem gato, nem pato, nem só cachorro. Então, assim como alguns verbos como latir, miar, etc., gerar, só admite mulher, engravidar, só admite mulher, né? Você pode falar, o homem engravidou a mulher, mas assim, o ato de engravidar ainda é feminino, até onde eu saiba. Então, no hebraico, tem alguns verbos que só admitem Deus como sujeito, e um deles é esse, é o verbo determinar, sama, em hebraico. Agora, só que ali em Daniel você tem uma coisa estranha gramaticalmente. Você tem o verbo determinar e o sujeito não é Deus. É o rei Nabucodonosor. O que o livro de Daniel está mostrando? Que o rei, com a sua autoridade monárquica, queria se fazer Deus para Daniel. Você vai comer isso. E a frase é a mesma de Deus no Antigo Testamento, que Deus determina ali no Gênesis o que Adão e Eva deveriam comer. Por isso que Daniel fala o seguinte, olha, eu só vou comer folhas, legumes e folhas.
Não era necessariamente questão de vegetarianismo ali. Mas Daniel não cedeu, então ele não brincou. Aliás, provação vai, provação vem, para que você saiba quem é quem. É fácil ser adventista no monte de adventistas. E quando você está sozinho na universidade? Segunda coisa que o livro de Daniel me apresenta, não questionar a soberania de Deus. Lá no capítulo 13, os companheiros de Daniel, na iminência da morte, falam com o rei assim: ainda que Deus não nos livre, fique sabendo, ó Nabucodonosor, que nós não vamos adorar a sua imagem. Não questionar a soberania de Deus. Daniel tinha todos os motivos humanos para questionar a Deus. Jovem, adolescente, em plena puberdade, possivelmente castrado, longe da mãe, longe dos irmãos, numa terra estranha, aprendendo uma língua estranha, cultura estranha, tudo estranho, sendo obrigado a servir o inimigo. E mesmo assim ele ficou fiel a Deus, não questionou a Deus. Deus é Deus. Daniel aprendeu uma coisa que talvez alguns aqui, se não todos de nós, tenhamos que aprender. Posso dar uma dica para você? Seja inteligente. Não discute com um especialista. Deus sabe o que ele faz. Se o médico fala comigo assim: pastor, você vai tomar esse remédio aqui, eu tomo. Eu não estudei medicina. Eu não sei, mas eu tomo. Se o advogado fala assim: ó, na hora do juiz lá, você não fale isso aqui, fale só isso aqui, eu sigo. Se o engenheiro fala comigo aqui: olha, coloca uma coluna aqui e reforça aqui a parede lá, eu faço, porque eu não sou engenheiro. Eu não discuto com um especialista. Não, desculpa, eu sei que você é engenheiro, mas eu não quero fazer coluna aqui não. Não discuta com um especialista. E Deus é o especialista maior. Ele faz coisas. Se o especialista humano, passivo de erro, que eles erram, eu confio, por que não vou confiar em Deus que é um especialista sem erro? E a peculiaridade do especialista é que não dá para ele explicar tudo o que ele está fazendo. Senão ele não seria especialista. Eles falam assim: olha, faz desse jeito. Mas porque não dá para explicar. Meu amigo, desculpa, foram 5 anos de faculdade, mais um mestrado e um doutorado. Não dá para explicar em 5 minutos. Faz o seguinte, faz do jeito que eu estou falando. Não discuta Deus. Terceira coisa que eu aprendo: Daniel não discutia Deus. Ele era fiel, mas ele não era bairrista. O que é ser bairrista? Tem gente que é adventista e pensa que no céu só vai entrar adventista. Eu sei que essa aqui é a igreja de Deus, mas eu sei que a minha igreja é a igreja de Deus, mas a igreja de Deus ainda é maior do que a minha igreja. Porque ela é constituída dos sinceros que estão aqui, dos sinceros que não estão aqui. Talvez não estão nem em igreja nenhuma. No Apocalipse capítulo 18 fala o seguinte: sai dela, está falando de Babilônia, sai dela povo meu, é povo dele. Então tem gente às vezes que é muito bairrista. Lembra que Deus é maior do que você. Terceiro, pode olhar que o livro de Daniel, ele não é xenofóbico. Daniel mostra que existe vida espiritual fora de Israel. As pessoas que foram ajudar Daniel, todos os heróis do livro de Daniel, pasmem, não são judeus. Com exceção de Daniel e de seus companheiros, os heróis não são judeus. O chefe da cozinha não era judeu. Arioque, o chefe da guarda, que impede Daniel de ser morto, não é judeu. O chefe dos eunucos, que ajuda Daniel com a comida também, não é judeu. Dario, que vem depois proteger Daniel, não é judeu. O próprio Nabucodonosor não é judeu. Os heróis não são judeus. E são pessoas usadas por Deus. Daniel está me falando que existe vida espiritual lá fora. Mas eu aprendo mais uma última coisa nesse slide aqui sobre Daniel. Se esse pessoal todo ajudou Daniel, é porque Daniel também era gente boa. Então eu quero dizer para vocês uma coisa que eu tenho que aprender. De manhã eu mencionei, vou repetir. A minha esposa um dia chegou em casa com um livro lá, muito interessante, a gente começou a ler. Sobre regras de etiqueta. Eu acho que é importante, principalmente pastor, saber isso, porque pastor é a figura social mais eclética que você pode imaginar. Porque nós somos ao mesmo tempo obrigados a visitar alguém numa favela, num presídio, numa sarjeta, e ao mesmo tempo saber como me portar para falar com o presidente da república, com o governador, com o promotor de justiça, com o professor de universidade, com o empresário rico. Eu tenho que saber como comer com o empresário e como comer também na roça, com galinha passando pelo pé. Pastor lida com todos os tipos de pessoas, então pastor tem que saber regras. E eu comecei a ler como é porta, a questão do garfo, aquela coisa toda. E eu tive um insight que eu falei, e tem muita coisa interessante nesse livro que a Lislia comprou, por exemplo, questão de uso de celular em público, coisas até que às vezes as pessoas ditas finas não sabem. Combinação de roupa, a roupa às vezes fica deselegante
dependendo da situação que você está, são coisas muito interessantes, corte de cabelo, como é que deve ser, postura quando você chega perto de uma mulher, muita coisa. E eu sugeri para ela, falei assim, engraçado, sabe o que me deu uma ideia aqui? Ela falou o quê? Eu não vou ter tempo disso, infelizmente, mas eu gostaria de escrever, quem sabe, um manual assim, de regra, ou a igreja podia bolar, boas etiquetas no evangelismo. Regra de etiquetas no evangelismo, evangelizar com classe. Porque às vezes nós evangelizamos de uma maneira brega. A gente pensa que evangelizar é ficar socando a doutrina. Quer exemplo de breguice em evangelismo? Você está na faculdade. Você é criacionista. Você aprendeu na igreja que Deus criou o mundo. Aí você vai para o primeiro ano da faculdade. Ninguém te conhece. O professor começa a aula dele de biologia. E obviamente apresentando conceitos evolucionistas. Aí você já levanta a mão. Professor, discordo, eu só tenho contra a Bíblia. E começa a bater boca com o professor em sala de aula. Não é a hora. Os seus colegas vão falar assim, para crente, cala a boca, deixa o professor dar aula, você não quer ter aula, não, a gente quer. Então minha dica para você é o seguinte, então não é para falar, professor, calma, não disse isso. A minha dica é o seguinte, pregue muito, mas fale apenas aquilo que for preciso e essencial. Mas pregar muito, pregue com o seu comportamento, com o corpo. Pregação, irmãos, às vezes é igual namoro e casamento. Hoje eu durmo com a minha esposa. Mas no primeiro dia que eu a conheci, se eu chegasse, desse um abraço e um beijo em sua boca, ela tinha me dado um tapa na cara e eu não estava casado com ela hoje. Cada coisa tem o seu tempo. Um dia eu estava voltando de uma viagem, aí encontrei uns irmãos que me reconheceram. Ah, pastor e tudo. Eu posso sentar do seu lado no avião? Sentou no corredor assim, ficou do outro lado. Pastor, em uma altura, fala sobre o decreto dominical um pouquinho. O que você acha daquilo que o Papa... Irmão... Depois, menos, eu tentei usar todo o eufemismo, deu sono, falei, eu vou descansar um pouquinho. No final, eu falei assim, irmão, desculpa, eu não quis discutir aquilo que não era o momento. Não, mas eu fiz de propósito, para o pessoal do avião ouvir. Uma vez eu vi alguém num velório, aproveitando um momento de velório, para falar sobre Daniel 8,14. As 2.030 manhãs é a doutrina do santuário. Não é assim. Não é assim. Então, voltando ao exemplo da sala de aula. Como é que você vai pregar? Em primeiro lugar, o professor está falando de evolucionismo? Deixa. Ele é o doutor, ele está na área dele. Comece a mostrar que você é diferente. Faça o que ninguém está fazendo. Um colega faltou da aula. Chega no dia seguinte, olha, está aqui minhas anotações. Eu tirei um axérix para... Olha, fulano, você faltou. Eu tirei um axérix da matéria para você, isso aqui. Puxa, obrigado. Na faculdade está todo mundo assim... Na hora do intervalo, está todo mundo lá tomando Coca-Cola e comendo não sei o que e tudo. Tome sua água, tome uma coisa mais light, tome uma... Isso é diferente na hora de você comer. Nossa, você tem a pele tão diferente das outras pessoas. É porque eu pratico reforma de saúde. O que é isso? Enquanto a Maria tem barrigudo de chope, cerveja, tudo, você é diferente. Você é educado. Quando o professor pede o trabalho, você tem que ser o primeiro da classe a entregar o trabalho impecável. Estou falando o primeiro buscando nota, não. Eu digo assim, o primeiro em competência acadêmica. Entrega o trabalho com brilhantismo na época certa, de maneira que o professor vai respeitar você. Quando eles adquirirem esse respeito pela sua pessoa, e eles perceberem que você pensa diferente, eles vão querer saber o porquê. Mas vão querer saber por que diferente. Fala assim, engraçado. Por que o fulano, sendo tão diferente, tão especial, tão inteligente, acredita nisso? Se é de alguma religião, sou adventista. Aí eu queria conhecer a sua igreja. Porque se alguém como você frequenta lá, deve ter coisa boa lá, senão você não estaria lá. Viram? Daniel era gente boa. Senão aquele pessoal de Babilônia não ia arriscar o pescoço para ajudar Daniel. Então aprenda a discordar com classe, a testemunhar com classe. Agora é lógico que você vai ter oposição, como Daniel também teve, isso é óbvio. Eles tentaram lançá-lo na cova dos leões. Daniel também tinha alegria e tinha senso de humor. Eu não vou ter tempo aqui que o horário está avançado, mas quando você lê, por exemplo, o capítulo 3 de Daniel, você vê humor ali na maneira como ele descreve. O rei mandou que ao som da gaita, do pífaro, descreve vários instrumentos ali. Depois fala várias pessoas, aquilo é bem-humorado. Não era ficar contando a piada do papagaio, não, mas Daniel tinha o bom senso de rir. Aliás, eu costumo dizer que se uma pessoa não sabe rir de uma boa piada, desconfie da religião dele. Tem problema. Quem não sabe rir tem problema. Quem ri demais também tem, mas quem não sabe rir...
Tenha senso de humor, ria com as pessoas. Daniel também não perdia o senso da solenidade, ele sabia que o céu era o céu. No hebraico, diferente do português, a prosa é para coisas normais e a poesia é para coisas solenes. Quando Daniel está escrevendo a terra, ele escreve em prosa. Quando fala do céu, ele fala em poesia. Última, Daniel tinha a clara noção de quem ele era e do juízo. Por isso que ali no cativeiro eles escreveram uma coisa que até o pessoal que foi com a gente em Israel, eu ensinei isso para vocês lá. Sempre que eles iam visitar Jerusalém, eles lembravam do cativeiro. E de uma frase que os judeus no exílio diziam. A sede, a vontade de voltar para Jerusalém era tão grande que sempre, especialmente na Páscoa, eles se despediam dizendo assim, olha, ano que vem Jerusalém. Em hebraico você tem aqui, ó, Leshanah Haba Beyerushalayim. Leshanah Haba Beyerushalayim. Ano que vem, Jerusalém. Só que chegava o outro ano, não acabava o cativeiro. Eles desanimavam? Continuavam esperando. Ano que vem, Jerusalém. E passava mais um ano que vem, Jerusalém. Até que teve um ano que o cativeiro acabou. E eu termino esse sermão introdutório dessa semana, irmãos, justamente colocando essa esperança no coração de vocês, que é a que está no meu. Eu não sei porque Jesus não voltou ainda. Mas lá em casa a gente até faz o pôr do sol junto, a gente espera assim, ano que vem, Jerusalém. Um dia ela vai vir. Não Jerusalém lá da Palestina, de Israel. Eu estou falando da Jerusalém celestial. E muitos devem ter visto esse filme aí. Eu mesmo não assisti e não me convidem para assistir. Porque a minha esposa descreveu o filme, eu já sei que é triste, não quero ver. Mas pela descrição da minha esposa, eu tive uma noção da história. É uma história baseada em fatos reais. Hachiko, né? Um cachorro lá do Japão, que ele ia todos os dias para a estação levar o seu dono, que ia trabalhar. E um dia o dono teve um infarto, morreu, era professor, e não voltou. Só que o cachorro religiosamente ia todos os dias para a estação esperar o dono dele, que nunca voltava. Esperou um dia, 2, 3, 4, 1 ano, 2, 3, até o cachorro envelhecendo, e ele morreu ali na estação. Essa história é baseada em fatos reais. Aqui está uma estátua do cachorro que foi feita lá em Tóquio, e a fotografia do cachorro original. E o museu também foi feito aqui com o cachorro embalsamado. Eu fiquei pensando assim, se um cachorro que não tem o raciocínio de um ser humano consegue ser fiel ao ponto de ficar esperando o seu dono, custe o que custar, eu posso esperar o meu dono. Eu quero que Jesus volte hoje e procuro que Deus me dê a preparação para encontrá-lo se ele voltar antes que eu termine essa semana de oração. Mas se ele voltar daqui a 50 anos e eu estiver vivo, que eu esteja esperando como Leandro Running. Porque o Senhor voltará. E como eu espero? Eu explico para terminar aqui como uma ilustração para vocês. Paulo Freire falava que a esperança pode ter duas formas de expressão. Você tem a esperança do verbo esperar e tem a esperança do verbo esperançar. Um verbo pouco conhecido. Esperançar. Qual a diferença de esperançar e esperar? A diferença, eu não aprendi no dicionário, vi na própria vida. Um dia eu fiquei longe da minha esposa por mais de um mês. E o pessoal que me acompanha em Israel sabe que eu não trabalho muito bem com a ausência dela, né? Ela estava na África do Sul e eu estava em Israel. Ela se lembra disso. E eu cheguei 2 dias antes ao Brasil. Quando eu cheguei, eu fui até a Caprioli esperar o ônibus que vinha de Guarulhos com a minha esposa. Eu levei flores, estava lá aflito, esperando. E como eu estava esperando, na verdade, esperançando, que eu queria que a minha esposa viesse, ansioso pela chegada dela, uma senhora chegou perto e falou assim, que bonito, esperando a namorada. Eu falei, um pouco mais, esposa. Falou, que chique, com flores, e cutucou o marido. Cada um interprete como quiser. Eu tomei um susto que o negócio abaixou aqui, eu espero que não tenha quebrado. E ela começou a cutucar o marido. E por que você está esperando ela? Eu contei, a minha esposa está aí na África do Sul. Ah, e o que você faz? O que ela faz? A minha esposa é professora, eu também sou professor e tal. E conta. E uma pergunta gerou outra, e daquela mulher estava ela e o marido, veio uma outra e uma outra. Eu não percebi, quando eu notei, havia um pequeno grupinho em volta ouvindo. Eu acho que pelo fato de eu falar alto. E já estavam todos ansiosos para conhecer a Lislier. Como os que foram a Israel, né? Gente, eu gostei, o Mauro brincou quando eu a Lislier. Ela existe, né? E quando o ônibus chegou,
Eu já estava assim, aí essa senhora chegou na frente, não, espera, gente. Primeiro ele. E a porta, mas peraí, motorista, deixa ele primeiro ver O motorista não entendendo nada, eu entrei, minha esposa também, coitada, bancando a mulher traída, não sabia o que estava acontecendo. Aí eu cheguei, abracei, beijei, entreguei as flores, ai, que lindo! Todo mundo conhecia, em outras palavras. No início, só eu estava à espera da Lislier. Quando o ônibus chegou, todos estavam à espera da Lislier. Perceberam a diferença entre esperar e esperançar? Quando você espera, você aguarda. Quando você esperança, você leva outros a esperarem e a ansiarem junto com você. Você está esperando a volta de Jesus em casa ou no cativeiro? Existe uma diferença entre ansiar por Jerusalém em Jerusalém ou em Babilônia. Você espera ou esperança a volta de Jesus? Pense nisso, porque um dia ele vai voltar. E uma decisão eu refaço em meu coração todos os dias. Eu continuarei aqui, Senhor, esperando o fim do cativeiro. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Amém.